Hoje é dia 11 de agosto, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso café da manhã atrasado. Eu sei, peço desculpas, mas nem todo dia a coisa funciona do jeito que a gente quer. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje o bicho tá pegando. O Donald Trump já mandou aviões militares para cá, tá, para América do Sul. O bicho já tá pegando. Os ministros do Supremo estão desesperados. Você viu, né, essa publicação aqui lá do Globo que diz que os ministros do STF estão apavorados, assustadíssimos com a Lei Magnitsky e não sem motivo, né? Pode ser sincero que a coisa tá feia. Saiu uma publicação também no The Economist dizendo que o Donald Trump está atacando a soberania do Brasil. Olha só, defendendo a esquerda. Mas é interessante, saiu uma outra publicação, essa de abalar qualquer estrutura. O Wall Street Journal lançou uma matéria só sugerindo que houve um golpe no Brasil. Ah, Sandro, isso a gente já sabe, pelo amor de Deus. O Bolsonaro está respondendo processo, você fala sobre isso aqui todo santo dia, que teve um golpe no Brasil e que o Bolsonaro está sendo acusado. Pois é, só que o Wall Street Journal está falando que quem deu o golpe não foi o Bolsonaro, não. É, meu amigo, é quem está julgando o Bolsonaro. Você vai entender o que está acontecendo? Essa matéria abalou as estruturas. A galera lá da gringa, dos Estados Unidos, partiu com tudo para cima do Brasil. Parece que o Brasil e Venezuela viraram alvos principais do Donald Trump. Duvida? Pois é. O Brasil rachou com a Israel, né? O Benjamin Netanyahu já mandou um recadinho, tanto para o Lula quanto o Mossad disse que vai ter um objetivo e o seu objetivo é no Maduro. Pois é, deu pra você perceber o tamanho da enrascada que essa turma da esquerda enfrenta, né? Só mexeram com a maior potência militar do mundo. Quem será que ganha, hein? Vamos falar sobre tudo isso nesse editorial, então muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade, é sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com você, poder discutir um pouquinho as pautas políticas e jurídicas e filosóficas e geopolíticas que alcançam, né, o nosso mundo aqui e em especial o nosso querido Brasil. Então, bora pra cima. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante seu apoio. Você quer informações de qualidade, um canal que realmente preocupa em trazer informação com qualidade para você. Você encontrou o canal certo, então dá uma força pra gente. E também, né, recadinho rápido aqui. Se você busca um plano B, mesmo que o Brasil possa dar certo lá na frente, mas você está vendo que a gente já está disparando para ir para uma guerra civil ou algo pior. Vem cá, você tem que ter um plano B, um país onde você consegue, sabe, sair. Se te arrancaram o passaporte, você vai para onde? Você vai pegar o voo e vai nadando para os Estados Unidos? Então, você tem que ter um lugar onde você tem uma residência extra e te dá uma garantia, tá? E hoje eu vejo o Uruguai como o local mais barato para você ter um plano B, o local que mais fácil aceita os brasileiros, tá? Então, vale muito a pena você ter um plano B. Você pode ter uma conta em dólar, você pode dar a saída fiscal do Brasil e economizar imposto pra caramba. Então tem muitas vantagens em você ter uma residência tanto fiscal quanto legal lá no Uruguai. Então é só clicar aqui na descrição. Se o seu objetivo é falar sobre residência legal, é só clicar no link correspondente, tá bom? Bora pra cima? Vamos de informação? Vem comigo. Olha, eu posso dizer para vocês, com base numa matéria do Globo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão com medo da Lei Magnitsky. Eles estão apavorados. É, meu amigo, não é brincadeira não. Olha só, o Vinícius Carrion fez uma publicação, matéria do Globo, que diz o seguinte: os ministros do STF estão apavorados com a Lei Magnitsky, diz político com acesso direto aos ministros. O Vinícius Carrion fez uma publicação, vamos dizer assim, um comentário, né? Uma opinião que vale a pena refletir. Se eu fosse rotulado pela maior potência democrática, econômica, cultural, tecnológica e militar do planeta como um violador de direitos humanos ou como um dos partícipes indiretos destas práticas, ficaria também em pânico total, com o risco de ser sancionado. Vem cá. Cá entre nós,
Das duas, você tem que escolher, né? É aquela historinha do escorregador de Gillette e da piscina de álcool, né? Você tem que escolher. Você vai ser perseguido ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Donald Trump. Os dois serão seus inimigos. Você vai ter que escolher um. Meu amigo, eu acho que o Trump é pior. Então, cá entre nós, a situação dos ministros não está muito fácil, não. O André Marsiglia comentou, ele falou, a notícia que ministros estão apavorados com a Magnitsky revela duas coisas. Primeiro, a ficha finalmente caiu. Segundo, o isolamento total de Alexandre de Moraes no STF é questão de tempo. Em algum momento terão de escolher entre dar carta branca ao Congresso ou cartão vermelho ao coleguinha. Pois é. Oremos para que tudo dê muito certo para o Brasil, né? E esse embate Brasil-Estados Unidos está ganhando, né, repercussão internacional. O Brasil está sendo visto, não pelo ponto positivo, mas está sendo visto como o mico que está caçando briga com um gorila de 500 quilos, né? Ou seja, todo mundo está olhando e fala, ó, outro metido da Irã lá, outro mané, né? Agora, vamos ver a repercussão internacional no próximo bloco. Dá uma olhada nessa publicação aqui. Essa aqui você vai gostar, tá? Como que o Donald Trump está colocando a América primeiro, mas ignorando, né? Desprezando o Brasil, de certa forma. E aí a matéria do The Economist aqui fala que o Donald Trump, né? Falando que o Bolsonaro é perseguido e tudo mais, mas que para tentar buscar seus objetivos, para deixar a América grande novamente, ele está jogando o Brasil no lixo. Ou seja, de certa forma, o The Economist aqui, que é um jornal anti-Trump, né, anti-trumpista, ele está dando aí, vamos dizer assim, corda para o próprio Lula se enforcar. O Lula está achando que ele realmente é o grande democrata lutando contra o ditador da América, o imperialista, né? Lê do engano, quem vai se ferrar com tudo isso somos nós, brasileiros. Agora, dá uma olhada aqui o que é interessante a gente analisar. O Ivan Kleber comentou aqui uma publicação do Wall Street Journal. Pasmem. O Wall Street Journal falou o seguinte, um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Citou a matéria do Mike Banks, citou a influência da USAID, citou a fala do Gilmar Mendes, que a derrota do bolsonarismo e o Lula no poder se deveu, né, ao Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nisso aqui. Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. É o que diz o título do artigo de opinião publicado por Mary Anastasio Grady no jornal americano Wall Street Journal. No artigo, ela faz uma construção das atuações e críticas também às atuações da Suprema Corte, especificamente do ministro Moraes, desde 2019. No artigo também ela sai um pouco do Brasil e faz críticas a El Salvador, especificamente a decisão das autoridades de autorizarem a reeleição presidencial indefinitiva. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, vamos lá. Para mim, a Mary Anastasio Grady, para mim, uma das maiores jornalistas da atualidade. Sensata demais. Criticou o Supremo Tribunal Federal, disse que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado aqui no Brasil, falou sobre a questão da caixinha branca, mas ao mesmo tempo ela criticou o Nayib Bukele. E olha só, eu sou fã do Bukele, já escrevi um livro sobre o Bukele, mas eu acho que o Bukele está errado. Reeleição infinita é algo perigoso demais, né? É algo que pode dar uma certa abalada, né, na democracia, coisa que a China tem, que a Rússia tem e que eles sempre ganham de longe. Mas, pelo menos, né, a população ainda está vendo bons resultados, né, com a garantia de segurança lá, mas eu sempre critico esse tipo de situação. Sendo do Bukele, sendo do Bolsonaro, sendo do Lula, sendo do Putin, de qualquer um, tá? Então, para mim, uma das maiores jornalistas da atualidade. E a matéria dela foi literalmente essa aqui, ó, um golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos, prendendo oponentes sem nenhum controle político. Olha só, Wall Street Journal põe aqui o Alcolumbre na mira e faz uma reviravolta. Olha só, imagina que o próprio STF cavou a sua cova.
todas as medidas que o STF imputou ao Bolsonaro podem revirar contra o Supremo agora. 17 anos de cadeia? Não, no caso do Bolsonaro seria 30 e tantos anos de cadeia. Então, pode acontecer aqui no Brasil, dessa turma da esquerda, se tiver uma reviravolta, uma ação norte-americana, dessa turma e dos próprios ministros do Supremo, em especial o Alexandre de Moraes, se isso aqui que a Anastácio Grade estiver falando tiver sentido, né, do próprio ministro Alexandre de Moraes responder por golpe de Estado. Aí seria o jogo virando para cima do ministro do Supremo. Que loucura que tá a nossa novela preferida, hein? O jogo de titãs, o duelo de titãs, pode ter uma reviravolta inesperada num médio, longo prazo, né? Nunca a curto prazo, mas aí pode acontecer dos Estados Unidos entrar e virar o jogo e acabar que o ministro Alexandre de Moraes esteja sentado nos bancos do réu. Afinal, ele já foi vítima e juiz. Quem sabe ele vai julgar a própria causa se ele for réu também, né? O André Marsiglia fez um comentário. Após o artigo do The Wall Street Journal denunciando o golpe do STF no Brasil, o que virá primeiro? Cartinha do Barroso, dizendo que é tudo mentira, um post do PT acusando o jornal de ser fascista, ou a nota da OAB manifestando apoio à corte? Nessa aqui eu acho que você errou, André Marsiglia. Acho que nenhum vai ter coragem de fazer isso. Talvez o PT, né, que já tem embrenhado até o final com toda essa lamaçal aí, mas sinceramente a coisa só se complica. E depois de tudo isso, o que acontece para o deleite de nós, meros mortais telespectadores? A turma dos Estados Unidos, né? A galera que está querendo a cabeça do Alexandre de Moraes, todos se manifestaram sobre o que está rolando. No próximo bloco eu vou mostrar para vocês. O advogado do Donald Trump, que antes só um advogado imparcial, agora, né, um crítico ferrenho do Alexandre de Moraes, que entendeu como que funciona o jogo aqui, ele fez a seguinte publicação. Ó, Wall Street Journal expõe a história de lawfare de Moraes. Lawfare, né, perseguição política, perseguição a opositores, tá? A coluna do Wall Street Journal de hoje, escrita por Marianne Cecil Grady, é de leitura obrigatória. Ela traça uma longa história de guerra jurídica de Alexandre de Moraes e como ela levou às sanções dos Estados Unidos impostas em 30 de julho de 2025. Não importa se você acompanha desde fevereiro ou se está apenas acordando para a crise. Este artigo coloca a situação total em contexto e aí ele cita aqui, ó, a matéria da Mary Anastácio Grady. Ou seja, você acha que o advogado do Donald Trump não vai ser lido nos Estados Unidos, né, um post dele, e em vários locais do mundo, ou seja, estão expondo, né, deixando o rei nu aqui no Brasil. O Jason Miller, que é um dos assessores diretos do ministro do Donald Trump, perdão, ele escreveu, ó, para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou desistir, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. É uma declaração de apoio direta de um dos homens muito poderosos do mundo, né? Citando uma matéria do David Wolff, que escreveu, ó, é mais importante o impeachment do Alexandre de Moraes que a liberdade de Bolsonaro, tá? Então, o Jason Miller, respondendo a esse quesito aí, esse questionamento, falou, não, eu não vou desistir enquanto o Bolsonaro não estiver livre. E aí, veio a repercussão aqui no jornal Metrópolis, aqui do Brasil, não vou parar até Bolsonaro ser livre, diz o conselheiro de Trump. O Jason Miller, que é o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesse domingo que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja livre. Ele sai em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. A declaração na rede social X foi resposta a um internauta que declarou que é mais importante o impeachment de Alexandre de Moraes do que libertar Bolsonaro. Em tom de ameaça, em uma primeira publicação, mas sem citar Moraes, o ex-estrategista da campanha de comunicação de Trump escreveu: libertem Bolsonaro, ou então algo vai acontecer. Em resposta a uma reportagem do próprio jornal O Globo. Então ele foi lá no jornal O Globo e falou, ó, libertem Bolsonaro, ou então o bicho vai pegar. Outro que não suporta nem ver, nem ouvir falar de Moraes é o assessor direto, né, de assuntos comerciais aqui do Brasil. Ó, o Estadão fez uma publicação dizendo o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos
tenta cavar um rompimento diplomático do Brasil. Tenta não, já aconteceu. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, sob o comando do encarregado de negócios, Gabriel Escobar, não atua para minimizar as tensões, mas para ampliá-las. E as mensagens replicadas não são meras críticas, mas ameaças concretas para influenciar em assuntos internos do Brasil, que não dizem respeito aos Estados Unidos. Depois de 4 convocações de repreensão do Itamaraty, fica claro que a missão de Escobar é provocar o Brasil e obter a própria expulsão, com o intuito de acelerar a deterioração das relações bilaterais. E o Escobar está fazendo isso mesmo. Ele quer que o Brasil expulse o representante aqui dos Estados Unidos, e aí seremos inimigos declarados. Qualquer laço de amizade vai pro ralo, acabou, e aí pode ação militar, né? Ó, matéria da Globo: o governo rebate novas ofensivas dos Estados Unidos a Moraes, é um ataque frontal à soberania brasileira. Então, o Itamaraty está entrando direto, né? E entrando em batalha, confronto direto com a turma aí do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e do Lula. Agora, se você acha que a parte mais emocionante estava no início desse vídeo, errou bonito. Agora que esse vídeo vai ficar legal. É agora que esse vídeo vai ficar bem mais interessante para você. Duvida? Assiste aqui comigo para você ver. Vamos acompanhar as notícias internacionais, mas que tem muito a ver aqui com o Brasil. Afinal, o Maduro é um homem bom, muito aliado do atual presidente da República. Pensam igual, né? Olha só essa matéria do Diário das Américas, Diário de las Américas, tá? Para ustedes. Maduro tendría el tiempo contado. O que quer dizer isso? O Maduro está com o tempo contado. Os Estados Unidos e Israel se esforçam, focam nos seus crimes, né? Na sua criminalidade. Segundo essa matéria aqui, ó, o Mossad, Serviço de Inteligência Exterior de Israel, teria seu objetivo posto no ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ou seja, a mira agora, né? Primeiro é o Maduro, que já está consolidado, para assustar o Brasil e fazer a turminha daqui recuar. Se a turminha daqui não recuar, o próximo, adivinha quem é, né? De acordo com a informação difundida no portal Impacto 24, a agência estaria operando na Venezuela fazem alguns meses, com a missão de seguir a aliança do chavismo com o Irã e o Hezbollah. Ou seja, eles estão fiscalizando a aliança do Maduro com o Hezbollah. Adivinha outro país que o Hezbollah está atuando pra caramba, né? Duvido muito você acertar qual país você está agora morando, né? Ou pelo menos qual você nasceu, se você é brasileiro, tá? E aí o Lula está dando aquela força, né? Tá ajudando, né? Matéria de ontem. Crise entre Brasil e Israel vai ganhar um novo capítulo nos próximos dias. A menos que o governo federal mude de ideia, o Brasil deverá ficar sem embaixador de Israel esta semana, evidenciando ainda mais a crise diplomática entre os dois países por conta da guerra na faixa de Gaza. Ora, que coisa interessante da gente assistir. Se a gente observar esse prisma aqui, se a gente observar o que está acontecendo, o Mossad está investigando o Maduro, né, e as alianças com o Hezbollah. Nós sabemos que o Hezbollah atua abertamente aqui dentro do Brasil hoje. É só você dar uma olhada aí nas matérias do Globo, do G7, que você vai ver que tá cheio aí, né, do R7, perdão, tá cheio de matéria falando que o Hezbollah tá com tentáculos aqui no Brasil. Aí o Brasil, que já tem um presidente, né, persona non grata em Israel, manda tirar a embaixada. Tirar a embaixada é uma declaração de nós somos inimigos. Seja inimigo de Israel. Israel não faz nada. Vai fundo, né? E aí vem outra. Os Estados Unidos exigiram a liberação dos presos políticos da Venezuela e advertiu ao regime Maduro de um alto preço por perseguição. Ou seja, o mesmo que está acontecendo aqui no Brasil com o Bolsonaro é o que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela. E aí, né, a matéria do Digital Multimédia da Espanha diz o seguinte: Marco Rubio adverte que designar como terrorista o cartel dos Soles permite os Estados Unidos acionar uma ação militar na Venezuela. Sim, a possível designação, e já foi feito, de um cartel
do Cartel de Los Soles como um grupo terrorista abre espaço perante a ONU, perante as Nações Unidas, de que os Estados Unidos possam entrar dentro do território venezuelano e pou nos grupos terroristas. Só tem um detalhe. O Maduro é considerado o líder do Cartel de Los Soles pelo Marco Rubio e pelo Trump. O Maduro é considerado não presidente eleito, um golpista. Agora, dá uma olhada que loucura, tá? A maioria dos países democráticos da ONU não reconheceram Maduro como presidente eleito. A Maria Corina Machado, que é a possível, né, herdeira dos votos, que depois repassou isso ao Edmundo Gonçalves, porque estava simplesmente perseguida, teve reunião esta semana com a alta cúpula dos Estados Unidos. E o Maduro, hoje, é um cara mais odiado pelos Estados Unidos, que é o Bin Laden. Dá uma olhada nessa matéria do Arquivo Oculto. O Nicolás Maduro se tornou o criminoso com a maior recompensa já oferecida pelos Estados Unidos. 50 milhões de dólares. O recorde antes pertencia a Osama Bin Laden, com 25 milhões de dólares. Você acha que eles não estão querendo a cabeça do Maduro? Ai, já falei para vocês sobre isso aqui, ó. O mercenário Eric Prince falou que quer o Maduro morto. Falou, Estados Unidos, deixa eu trazer ele no caixão, que é mais fácil para mim buscar a encomenda, né? Ou seja, os caras estão brincando, não estão para brincadeira. Eles vão até as últimas consequências agora e o império do Maduro vai ruir, vai cair. Estamos assistindo, neste momento, o mesmo que aconteceu com o Osama Bin Laden, o mesmo que aconteceu com o ditador do Iraque, né? Saddam Hussein. Ou seja, vai acontecer uma revolução literal dentro de Venezuela. E depois tem Cuba e depois tem Nicarágua. O Emmanuel Rincon, que é, né, um jornalista venezuelano, ativista venezuelano, ele escreveu o seguinte, ó, última hora, já há um plano de ação específico para a captura de Maduro, afirma o alto oficial de segurança dos Estados Unidos. Ou seja, o plano já está feito, já foi colocado em prática e a qualquer momento nós podemos ter. Eu terei tanto para eu quero fazer até uma live. Falar, gente, ó, caiu! O Maduro caiu! Só arrancar aquela tranqueira lá da presidência da Venezuela, né? Ainda quero anunciar isso. O jornal El Mundo, né? Também republicou aqui o que o Rincon tinha publicado, disse, ó, os Estados Unidos avaliam uma operação militar contra Maduro e aumentou a pressão sobre Caracas. E aí teve um detalhezinho assim interessante. O Luiz Bassi, né, aqui do Brasil, falou, ó, o ataque dos Estados Unidos para deter o Maduro pode ocorrer a qualquer momento, pode acontecer hoje, inclusive, porque ontem, nos jornais internacionais, embora aqui no Brasil, a grande mídia vendida, né, que acha que o Maduro é um homem bom, ninguém tá falando disso. Mas ontem, acompanhando, porque eu acompanho muitos jornais internacionais, principalmente em espanhol, em inglês, tá todo mundo falando de que os Estados Unidos vai arrancar a cabecinha do Maduro. É simples assim. E aí vem, né, essa matéria aqui, ó, do Jet, tá dizendo o seguinte, o avião espião estadunidense, o Orion, tá, o P-3 Orion, já sobrevoou a fronteira da Venezuela em missão de rastreio, ou seja, eles já fizeram toda a busca para entender onde está o poderio militar da Venezuela e o bicho vai pegar. Olha só, Cuba, Nicarágua e Irã já se solidarizaram com Maduro. Solidarizaram, mas não vão fazer nada, tá? Ó, essa matéria é do Iapostec, tá? Ó, palmadas no Maduro, né? Porque o Maduro já vai levar palmadas nas costas do Maduro, né? Ó, e aí aconteceu o seguinte, o Petro apareceu e falou, ó, se tocarem no Maduro, tocam a mim também. Se pegarem o Maduro, pegam a mim também. Tomara, né? Eu torço que isso aconteça. E vou te falar, a matéria aqui, ó, do Opposition Co, né, uma matéria lá da Colômbia, disse o seguinte, ó, o Petro sai em defesa de Maduro depois da recompensa milionária, né, definida
oferecida pelo Trump. E aí, cara, o que é o interessante desse jogo? A Maria Elvira Salazar partiu para cima do Gustavo Petro, né? Ela que é congressista norte-americana. Ó, nós já sabemos o que você defende o Maduro, sem vergonha. Matéria do El Nación, tá? Maria Elvira Salazar, Petro crê que é normal que o ocupante do palácio presidencial de um país seja também chefes de cartéis, pandilhas e guerrilhas, né? Não, Petro, não é normal, nem aceitável. Sabemos porque defende a Maduro, porque compartilha do mesmo histórico de vínculos com guerrilhas e organizações criminosas. Ou seja, you are the next. Você é o próximo. Você é o próximo. Nós vamos te pegar também, Pedro. Eu acho que o Lula agora ele tinha que fazer, né, literalmente, igual o pessoal lá da quinta série, sabe? A quinta série, antigamente, você fazia as turminhas. Aí tinha uma turminha e aí tinha uma turminha do outro lado, né? Aí quando uma turminha queria bater no outro, sempre aparecia aquele aliado e falava assim, não. Se tiver que pegar ele, vai ter que pegar a mim primeiro. Que vontade de ouvir o Lula falar, não. Ô, Trump, se você quer pegar o Maduro, pega eu primeiro. Vem cá, me pega primeiro. Já pensou se ele faz uma de quinta série aqui? A gente ia rir demais se isso acontecesse, né? Quer dizer, a gente ia comemorar e muito. Agora, presta atenção no que tá rolando, tá? O Lula tá caçando, ele tá mexendo com o vespeiro, ele tá caçando coisa, sabe? Sinceramente, o bicho vai pegar. O Lula já tinha um acordo de exclusividade com os Estados Unidos, tá? Dá uma olhada aqui. Lula rompe com a exclusividade dos Estados Unidos e enviou generais, adivinha para onde? China, para China, lá para os chineses. O Trump deve ter visto isso e achado uma maravilha. Na matéria de São Paulo News, o Ministério das Relações Exteriores busca imóvel maior para que a Embaixada Brasileira em Pequim, devido à ampliação do quadro pessoal, estão previstos para se instalar na China um representante da Receita Federal, outro da Polícia Federal e 2 novos adidos militares das Forças Armadas. Essa configuração, hoje, exclusiva da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, será ampliada para a China, né? E aí o bicho vai pegar, porque é lógico, né, que os Estados Unidos já estão observando o Brasil como alguém, né, que como alguém que tá, né, se embrenhando, né, como inimigo dos Estados Unidos. Vamos lá, no próximo bloco a gente vai falar de uma matéria que foi publicada agora há pouco pelo Capitão Alden, é de um canal aqui do YouTube, tá, que diz o seguinte: a Globo pode ser sancionada? Dá uma olhada, por que a Globo está mudando seu posicionamento? Próximo bloco. Dá uma olhada aqui, tá? Eu esqueci o nome do jornal, eu sei que o pessoal é muito bom desse jornal aqui, depois eu vou olhar, quem souber os comentários coloca aqui, eu esqueci o nome do jornal, tá? Mas dá uma olhada do que eles falam aqui, acompanha. Sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que mantivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global em todo o planeta. Pois é, vocês viram o bicho pegando? E aí? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês contam pra ninguém, não? A Globo já foi censurada há muito tempo.
né? Lá em casa, ela já é sancionada e lá em casa ninguém assiste isso. Pode ter certeza, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. 1000 perdões pelo atraso, tá? Hoje foi por questões pessoais mesmo. Na verdade, foi até por questões profissionais, tá? O escritório hoje teve uns pepininhos pra gente começar um treinamento, então acabou atrasando. E por falar em escritório, é o seguinte. Você que é empresário, você que construiu um patrimônio, você quer mesmo deixar o seu patrimônio para o governo? Grande parte, sei lá, 10, 20, 30% do seu patrimônio para o governo, com altas taxas, com inventário burocrático? Eu tenho certeza que não. Você já ouviu falar numa holding familiar? Essa estrutura, ela te dá 3 vantagens. Uma, dá para você reduzir muito imposto, dependendo do tipo de operação que você tem, mas você economiza milhares de reais por mês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você consegue se estruturar de uma forma que você consegue evitar um inventário. Sim, você não precisa fazer inventário se a holding estiver bem feita e bem estruturada, seguindo as regras legais. Esse é o segundo ponto. Terceiro, você pode proteger o seu patrimônio. Você já parou para pensar que o patrimônio no seu CPF está à mercê de qualquer ação que você sofra? Você não está livre disso. Você pode atropelar alguém na rua, não é? Ou você pode ser um médico e fazer um erro ali de procedimento. Já parou para pensar que você vai responder com seus bens? Pois é, a holding protege seu patrimônio. E aí tem a offshore, a internacionalização dos seus patrimônios, que dá muito mais proteção, muito mais segurança jurídica, colocando uma segurança de um país estável. A internacionalização não é tão cara quanto você pensa, mas é uma ótima estrutura. E eu já trabalho com isso há muitos anos, tá? Minhas empresas já têm sua internacionalização, então é só você entrar em contato conosco aqui no link da descrição e marcar uma consulta conosco, tá bom? Tá? Então, se o seu assunto específico é holding offshore, tem um link específico. Se você quer falar sobre imigração para o Uruguai, tá o link aqui também. Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.